Olá, seja bem-vindo ao canal Pet Company Oeste. Eu sou o Eduardo. E galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso curso de Unreal Engine 5. E no episódio de hoje, a gente vai estar olhando aí como é que a gente importa um objeto 3D, né, um modelo 3D para Unreal Engine. E como é que a gente faz para criar materiais, tanto materiais, instâncias de materiais, quanto materiais PBR, Physically Based Rendering. Então a gente vai tá aprendendo aí como mexer com textura, com PBR, arrumar ali se tiver um erro de importação, porque muitas vezes acontece, né? E como criar um material do zero, caso você precise fazer isso. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é como você faz para importar um objeto 3D para Unreal, né? Então, tem vários formatos que você pode importar. Você tem o formato OBJ e FBX, que são os formatos mais comuns aí de modelo 3D. Provavelmente no curso de Blender 3D vocês devem ter sido instruídos a exportar o modelo em um desses formatos, né? Então não vai fugir muito disso, mas a Unreal tem vários outros suportes a formatos de modelos 3D, né? Então a gente pode ver aqui que tem o FBX, GLTF, GLB, OBJ e alguns outros aqui que não necessariamente todos esses aqui são de modelos 3D, tá? Muitos deles também são aqui, ó, arquivos JPEG, por exemplo, que é para imagem ou textura. Então você consegue fazer importação de vários arquivos diferentes, mas os principais para modelos 3D geralmente são esses. Então, para dar início aqui, eu vou mostrar para vocês um site que geralmente se utiliza bastante, mas vocês podem procurar em sites gratuitos que tem como aquele lá da Unity, ou até mesmo o Fab, ó. Se vocês vierem aqui embaixo, abrirem a sua gaveta de conteúdo com Ctrl, espaço e apertar no Fab, você vai abrir a aba aqui e você consegue importar os modelos, geralmente os que vêm da biblioteca Fab, ele já vem certinho com as texturas, tá? Porque às vezes eles são compatíveis com a Unreal, então importar eles é muito mais fácil. Eu não vou estar utilizando nenhum desses do Fab, tá? Mas caso alguém queira, geralmente você pode vir em 3D, provavelmente criaturas e personagens. Aí você pode vir aqui em preço e selecionar por mostrar apenas produtos gratuitos. E aqui você vai ter uma coleção de vários personagens, monstros, criaturas e etc. Então a gente tem aqui esse personagem aqui que parece um personagem simpático, um personagem bacana, né? Ele é dividido ó, em vários pedaços que você pode modificar para ter simulação de roupa e outras coisas, como trocar a roupa também, se necessário. Olha só, ele tem variações. Esse personagem específico, ele tem a opção View in Launcher, porque ele vai abrir aqui no launcher da Epic Games, tá? Porque ele tem diferentes opções, então você pode tanto exportar ele quanto baixar. Geralmente, eu recomendaria você baixar o personagem. Ele sumiu, inclusive. Cadê? Aqui. Eu recomendaria você só baixar ele. Eu fiz o download dele aqui, mas ele tá dando um problema de compatibilidade com um plugin. Porque essa biblioteca Fab, ela não é a melhor coisa do mundo, tá? Ela, na teoria, no papel, ela é bem bacana, mas na prática ela não funciona tão bem quanto a gente espera que funcione, né? Você pode fazer o download aqui, né? Tentar importar direto, no caso, se for algum arquivo, algum modelo já compatível com o Unreal Engine, é muito mais fácil, é só você clicar um botão. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Esse aqui, por exemplo, que foi o que eu resgatei na primeira aula, eu posso clicar Add to Project, que ele automaticamente vai fazer o download e já vai importar para dentro da Unreal. Então, assim é muito mais fácil, tá? Olha, ele já tem aqui os modelos, texturas, tudo que eu preciso para usar dentro do meu jogo. Então, assim é muito mais fácil quando tem a opção de Add to Project. Eu não sei porque que esse personagem em específico tem algumas outras opções aqui. Ele é um pouquinho mais difícil de mexer porque ele está com incompatibilidade de plugins. Então, ele cai nesse vale de coisas do Fab que não funcionam como deveriam funcionar. No meu caso, eu vou pegar o modelo 3D que eu já tenho salvo aqui. Então tá, eu tenho aqui o meu modelo 3D já. Geralmente, quando você baixa o modelo 3D, ele vem nesse formato. Ele tem um source, que é o arquivo do modelo 3D, e ele tem textures, né, que são as texturas. No meu caso, tem só uma imagem aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a source aqui, que é o FBX, eu vou procurar aqui, eu vou criar um novo folder, ou a gente pode até aproveitar a pasta que já tem aqui de characters, e eu posso criar aqui a pasta Lara. Então, aqui eu vou pegar o meu arquivo FBX, eu posso tanto arrastar esse arquivo aqui, como eu também posso vir aqui, clicar com o botão direito e importar ao folder atual, e eu posso selecionar qual é o caminho até o meu arquivo e clicar em importar. No meu caso, eu vou só arrastar. Aqui
ele vai abrir pra gente uma janela que ele tem várias opções. Então, vocês podem ver que ele tem aqui várias abas diferentes. Essas são as configurações de como que você vai importar o seu modelo 3D. Então, tem as configurações gerais aqui, que ele vai ter algumas opções que são mais autoexplicativas, então você pode só ler e preencher de acordo com o que é necessário. Geralmente você vai mexer só em algumas coisas como a Skeletal Mesh e Animations. A gente tem aqui a Static Mesh. A Static Mesh, essa aqui, é basicamente um modelo 3D estático, ele não faz nada. Ele é como se fosse uma parede, uma porta, alguma coisa que pode ou não ter física, né, mas não tem nenhuma animação. Aqui para baixo, ele tem a opção de você importar ou não a Static Mesh. Então, se você está importando e não precisa da Static Mesh, você pode desabilitar. Geralmente, você deixa isso aqui ligado, né? A Skeletal Mesh, por outro lado, ela é quando você tem um esqueleto de animação dentro do seu personagem. Então, quando você tem um personagem, ele vai ter vários ossos dentro dele, que é esse esqueleto de animação, que é a Skeletal Mesh. É essa Skeletal Mesh que você anima e é ela que faz a animação do personagem. Então você tem aqui a opção de importar ou não a Skeletal Mesh. Aqui embaixo, Import Skeletal Mesh está habilitado. E se você tiver animações inclusas dentro desse arquivo, você pode selecionar aqui Import Only Animations, caso você já tenha o Skeletal Mesh do seu personagem. Então, digamos, eu importei a Lara Croft aqui pela primeira vez em T-Pose, certo? A pose clássica padrão de animações. Então, eu já tenho a Skeletal Mesh dela em T-Pose, então eu não preciso importar a Skeletal Mesh de novo se eu for importar uma animação, porque ele vai abrir essa mesma janela. Então, eu posso vir aqui e apertar Import Only Animations. Aí ele não vai importar Static Mesh ou Skeletal Mesh de novo. Mesma coisa vale aqui quando você selecionar Animations, ele tem aqui a opção importar apenas animações ou importar animações no geral. Aí temos opções também de materiais, se você quer importar ou não os materiais. E a mesma coisa para texturas. Então eu vou só clicar em Import aqui, vocês viram que eu basicamente não mexi em nenhuma opção, vou só clicar em Import. Então galera, eu peguei aqui no site do Sketchfab um modelo 3D que eu utilizei na abertura lá o vídeo da abertura da Game Jam, né? Na verdade da divulgação da Game Jam. Então eu vou baixar esse modelo 3D aqui como FBX, que é o modelo original. Eu baixei esse modelo aqui antes e tentei importar, só que ele importou totalmente quebrado, então eu vou extrair aqui o arquivo zip, vou vir em sources e agora eu vou importar o FBX. E com sorte, dessa vez ele vai importar certo? Não, ele importou errado. Galera, é o seguinte, eu tentei importar aqui o modelo 3D, mas ele tá importando cada peça do modelo 3D, no caso é a personagem Lara Croft, então cada peça, um braço, o outro braço tá importando como uma static mesh diferente. Então, como eu sei que ela tem aqui, rigged. Rigged é quando você tem a skeletal mesh, né? Quando ela tem o rig, aquele esqueleto. Então, eu vou vir aqui na opção de skeletal meshes e eu vou forçar ele, né? Force all mesh type como skeletal mesh, tá? Então, de novo, aqui é um problema que acontece de vez em quando e você vai ter vários desses problemas. O que você precisa fazer é mexer nessas configurações e ficar alternando entre várias configurações diferentes até você ver uma que funciona. Então, cada opção aqui tem o seu propósito e agora, vejam que selecionando para ele forçar a importar como skeletal mesh, ele importou tudo junto, certo? Então, ele não fez uma static mesh dessa vez, ele fez só a skeletal mesh, porque eu forcei ele a importar desse jeito, mas dessa vez, vejam que tá tudo importado certinho, né? Ele juntou todas as peças aí. Eu não faço ideia do porquê que ele estava importando todas as peças separadas. Na versão da Unreal, a 5.8, que eu testei outro dia, estava funcionando. Então, realmente é algo assim que vai variar. Pode ser que no seu PC tenha funcionado de primeira, vai variar de versão de engine, vai variar para cada caso. Então, beleza, a gente importou o modelo 3D. Se eu vier aqui e arrastar a Skeletal Mesh para minha cena, eu coloco a Lara Croft aqui na minha cena, mas vejam que ela tá sem textura, né? Então a gente vai fazer isso agora. Eu vou vir aqui, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de textures, que no caso é uma só, então eu tô só colocando aqui para organizar. Então eu vou importar o arquivo PNG. Como é um arquivo de imagem, eu não preciso configurar nada, né? Eu posso inclusive dar 2 cliques aqui para pré-visualizar o arquivo, ó. Veja como é que ele é aqui. Esse aqui é o arquivo de textura e muito simples, eu posso vir aqui na Material Instance da Lara Croft, eu posso aplicar, mas o que eu vou fazer primeiro é
salvar tudo, né? Porque se você não salva quando você adiciona um arquivo, aquele arquivo não está salvo que ele foi adicionado. Então, se a Unreal crashar, você não vai ter aquele arquivo ali importado de novo, tá? Você vai ter que fazer isso do zero. Então, só que tem um problema com o nosso modelo, certo? O nosso modelo 3D, ele tá sem textura, né? A Lara Croft tá com a cor aqui totalmente preta e as pistolas estão totalmente brancas. Se a gente for aqui na pasta, a gente pode ver que o jogo, né? O jogo não, a Unreal Engine criou pra gente 2 Material Instance pra gente utilizar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso próprio material e a gente vai utilizar esse material, esse Master Material, a gente vai criar um material pai dos outros materiais, para a gente poder criar qualquer material que a gente precisar. Então, eu vou vir aqui em Content e eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de Materials. E aqui dentro eu vou clicar com o botão direito. Lembrando que você pode também clicar no botão ADD, tá? Eles fazem a mesma coisa. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em Material. O material que a gente vai estar criando é um Master Material. Eu vou colocar uma convenção de nome, geralmente eu colocar a abreviação do nome do tipo do material que você está criando antes do nome do material. Então eu vou colocar aqui Master Material e eu vou chamar de... Então agora eu tenho o Master Material Pet Material. E se eu aplicar isso aqui na Lara Croft, eu posso até aplicar aqui, só que vejam que continua cinza, né? Não aplicou nada e esse seria o jeito incorreto, tecnicamente falando, de fazer. Porque o Master Material, ele é um material cru. Então se eu abrir ele aqui, a gente consegue editar ele. Ele é feito com nodes, né, com nós, assim como os blueprints, e a gente pode modificar várias opções dele aqui. A gente pode mudar a cor base, o quão metálico é, o especular, a rugosidade, entre outras várias coisas que a gente pode estar mexendo aqui, inclusive até a cor emissiva, né, se a gente vai fazer algo que brilha. Porém, geralmente, quando a gente vai criar um material para aplicar em alguma coisa, a gente cria uma instância desse material que a gente vai fazer já primeiro a gente vai fazer o nosso Master Material. Então, aqui dentro do nosso material, vejam que a gente tem aqui à nossa esquerda a pré-visualização desse material, a gente tem aqui os detalhes, certo, do material, então a gente tem aqui o domínio, se é uma superfície, se é um volume, se é pós-processamento. Eu não vou entrar a fundo de cada um desses, tá? Mas cada um tem seu objetivo. Então, o pós-processamento, por exemplo, seria para você aplicar o material na tela do jogador, para fazer algo como aquele cel shading que tem efeito de vários jogos como o Dragon Ball Z, por exemplo. O Blade Mode é o modo que ele vai se misturar com as coisas que estão atrás dele. Então, se você está fazendo uma coisa que é, por exemplo, a textura de uma planta, a textura de uma planta é o quê? A planta é um quadrado, e daí você tem a textura da planta em cima, só que você aplica uma máscara que tira o fundo da planta. Então fica só as folhas e a parte que não é folha, ele faz uma transparência ali. Você também pode colocar aditivo ou outras opções que tem aqui também. Acho que outra coisa importante de vocês saberem é que o two-sided significa que quando você tem uma textura plana, deixa eu pegar aqui, por exemplo, quando você tem uma textura plana, geralmente ele vai desenhar só um lado dela. Quando você virar pro outro lado, não vai ter nada aqui, ele vai estar invisível. O two-sided ele faz justamente isso, ele diz pro programa que tem esse lado e que se você virar do outro lado, tem algo assim, semelhante a uma folha ou plantas ou alguma coisa que seja geralmente algo bem fino ou 2D. Então vamos continuar aqui, como quase tudo na Unreal funciona com nós, não é diferente aqui no Master Material, certo? Aqui a gente pode mexer com as texturas, com shaders, etc, fazer várias coisas diferentes aqui com os diferentes nós que a gente tem. Então, como é de praxe, certo? Estamos clicando com o botão direito para tudo. Novamente vamos clicar com o botão direito no espaço vazio e a gente agora tem todos os nós que a gente pode adicionar aqui. É muita coisa. Eu não cheguei nem perto de pegar todos esses, de mexer com todos esses nós, tá? É muita coisa. E eu vou estar passando o básico aqui pra vocês, tá? Então vamos começar pela cor base. Digamos que a gente queira que a Lara Croft seja azul, certo? Então, depois que eu aplico a cor base, eu venho aqui em cima dessas opções aqui, ó. Podem ver que a gente tem várias opções aqui, mas o importante pra gente é a opção Apply, que é para aplicar as mudanças do material e salvar. Quando a gente voltar para cá, a Lara Croft agora tá azul. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode transformar essa cor base em uma variável que a gente pode editar em qualquer instância de material que a gente criar depois. Então, é muito simples fazer isso aqui. Uma cor base, ela geralmente é composta por 4 valores, certo? O valor do vermelho, do verde, do azul e a transparência. Então, algo extremamente simples é eu segurar o botão 4 do meu teclado e clicar aqui que a gente vai criar um RGBA.
vocês não precisam se preocupar com o valor do vermelho, do verde, do azul e do alfa nesse momento. É só vocês saberem que você pode arrastar isso aqui para cá, e aí você pode clicar nesse quadrado aqui e você pode modificar aqui da mesma forma que a gente modificou ali. Mas por que a gente faz isso? Porque agora que a gente criou esses 4 valores aqui, né, que é um vetor de 4 valores, né, a gente pode clicar com o botão direito nele e converter para um parâmetro. Aí eu posso colocar aqui e colocar cor base. Então agora a gente tem a cor base, que é uma variável que a gente pode modificar depois quando a gente transformar o Master Material em uma instância de material. Aí eu posso criar várias instâncias para diversos objetos diferentes. Então eu posso ter uma instância de material que a cor base é roxa e outra instância de material que a cor base é laranja. Então assim eu posso modificar e fazer do jeito que eu quiser. Uma coisa que a gente pode fazer também é colocar uma textura aqui. Já que a Lara Croft ela utiliza uma textura e as pistolas não, a gente pode adicionar aqui o Texture Sample. Então eu adicionei aqui uma Texture Sample, agora a gente precisa colocar qual que é a textura dessa Texture Sample. A textura nada mais é do que um Texture Object. Então eu posso adicionar aqui um Texture Object, daí eu posso colocar a textura nesse espaço de textura aqui. Vejam que ele já tem uma imagem padrão que ele coloca quando não tem nenhuma textura. Da mesma forma, eu poderia clicar em Texture Sample e aqui eu posso modificar qual que é a textura que ele utiliza por padrão, né? Então, se eu quiser colocar manualmente aqui, vir aqui em Characters, Lara, Texturas e arrastar essa imagem para cá, ele vai funcionar, ele vai aplicar a textura aqui. Lembre-se que isso aqui não está aplicado na pré-visualização. Por que não? Porque isso aqui não tá, esse nó não está conectado em nada. O que sai pro nosso final, né, pro nosso objeto, para as coisas que a gente aplica o material, é desse nó final aqui, certo? Então, como a gente tem essa cor aplicada na Base Color, ele só vai colocar Base Color. Se eu tirar essa Base Color, ele continua a mesma cor porque ele tava essa aqui, né, setada como base, mas ele ficaria sem cor. E se eu coloco esse valor aqui em Base Color, agora vejam que ele passa a ser uma textura. Então, se eu aplicar e salvar, a nossa Lara Croft agora tá com textura e ela tá, tecnicamente ela tá certa, né? Tá tudo certinho aqui, tá funcionando. Só que a gente não quer fazer um material master que só funciona para Lara Croft. A gente quer fazer uma coisa modular ali, uma coisa que a gente pode mexer nas variáveis para qualquer objeto. Porque eu quero usar isso aqui também nas pistolas. Você tem que criar um do zero e mexer com esses nós. Eu não quero ficar entrando aqui mexendo nos nós o tempo todo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode converter essa Texture Sample com o botão direito e clicar Convert to Parameter. Aí eu posso vir aqui e colocar textura. Então tá. Agora como é que a gente faz se eu quero usar a cor base aqui? A gente pode adicionar um nó chamado Switch. Notem que a gente tem vários switches aqui, tá? O que a gente quer é o Static Switch das functions, tá? Então não é o switch da matemática, o switch da matemática é outra coisa aqui. Então a gente vai pegar aqui o static switch. O static switch, ele faz o quê? Se o valor que eu colocar aqui for verdadeiro, eu quero que ele use a textura. Se ele for falso, eu quero que ele use a minha cor base. E aí, a saída disso vai ser o meu final. Então veja que o valor aqui ele tá como falso. Essa caixinha não tá marcada. Agora, se eu marcar, ela tá como verdadeira, então ele tá passando a textura. Então é assim que funciona, certo? Eu posso agora alterar isso aqui, e para ficar ainda melhor, eu posso transformar isso aqui num parâmetro. Então eu posso arrastar isso aqui e criar um Static Bool Parameter. E aqui eu posso usar textura. E sim, pode colocar interrogação aqui nesse caso, tá? Porque os nós eles são um pouco mais... eles não são tão chatos nisso quanto linguagem de programação comum, tá? Você pode usar interrogação sim, que não tem problema. Então aqui a gente tem o valor padrão de falso, a gente pode aplicar e dar um OK. Agora, se eu marcar esse valor como verdadeiro, ele vai virar textura, e se eu marcar como falso, ele vai voltar a ser cor base. Aí quando eu criar uma instância de material, isso aqui vai virar uma variável que eu posso trocar muito mais fácil para cada instância, e eu posso utilizar no que eu quiser. Outra coisa que geralmente também é bem legal é a gente ter uma cor para multiplicar pela textura, caso a textura esteja no tom errado. Digamos que eu estou colocando uma planta que é um tom de verde em um gramado que ele é mais amarelado, é uma planta mais seca.
Então eu teria que arranjar uma textura nova, mas não tem necessidade de fazer isso. Você pode vir aqui, a gente, de novo, segurando 4 no teclado e clicando, a gente pode adicionar um vetor de 4 aqui. A gente pode converter isso para um outro parâmetro e chamar isso aqui de cor base da textura. Basicamente, para a gente conseguir fazer com que essa cor seja aplicada na textura da Lara Croft, é só multiplicar a cor pela textura. Então a gente arrasta aqui o RGBA e a gente aperta o botão de asterisco, que aí vai aparecer a função de multiply, de multiplicação. Então se a gente multiplicar a textura da Lara Croft por essa cor e essa saída vir para cá, a gente vai ter agora uma tonalização na nossa textura da Lara Croft. Cadê? Ah tá, ele deu erro porque eu estou multiplicando um RGB com o RGBA. O RGBA ele tem 4 valores, porque ele tem o R, o G, o B e o A, que são 4 valores. E eu estou multiplicando isso pela textura, que é RGB, que são só 3 valores. Então, basta eu arrastar o RGBA daqui para cá, ou eu posso também arrastar o RGB de cima para baixo. Agora, se eu trocar isso aqui para colocar, por exemplo, um azul, vejam que agora está azulado. Ou vamos pegar uma cor diferente, né? Eu estou sempre pegando azul, vou pegar um verde. Agora, se a gente aplicar isso aqui e voltar para cá, agora a nossa Lara Croft está esverdeada, ó. Tá até combinando com o nosso mapa, inclusive. E claro, eu posso colocar aqui o valor padrão dela como branco, e aí ele não vai basicamente fazer nada, vai continuar normal a nossa textura. Beleza, eu acho que da cor base é isso. Fechou, a gente não precisa mais modificar a cor base que a gente vai utilizar. Uma coisa que eu esqueci de comentar é como que eu criei esse nó aqui, que ele deixa as coisas mais organizadas. É bem simples, tá? Você pode clicar 2 vezes no meio do caminho de um nó, que ele vai criar esse nó aqui. Como você também pode, enquanto estiver arrastando o nó, você pode escrever Rewrote Node e selecionar add Rewrote Node, que ele vai criar esse nó de rota. Ele vai criar esse nó de rota aqui no meio do caminho, daí você pode colocar ele onde você quiser. Agora faltam só algumas coisas aqui, porque a gente não vai utilizar tudo, então a gente pode colocar valores simples, como o metálico é um valor que vai de 0 até 1. Então a gente pode segurar o botão 1 do nosso teclado e clicar, para ele criar um valor simples que tá 0 aqui, então eu posso simplesmente aplicar aqui. Eu posso converter isso aqui como parâmetro e chamar de mesma coisa para o especular e para a rugosidade. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou deixar o valor padrão o mesmo que está ali, então 0,5 de especular, e eu vou converter para parâmetro e chamar de specular. E esse aqui também eu vou converter para parâmetro e chamar de roughness. Deixar o valor padrão de 0,5 e eu vou arrastar isso aqui para cá. Por último, nós temos agora a cor emissiva. A cor emissiva ela nada mais é do que uma cor que, se eu colocar aqui, ele vai passar a brilhar essa cor. Ó, vejam que ele tá aqui, ele tá meio que... Não dá pra ver tanto que é um brilho, tá? Se você multiplicar essa cor por um valor, mas vocês podem ver que a Emissive Color, ela funciona de um jeito parecido, né, com a cor base aqui, só que é um pouco mais clara, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa. Agora o desafio pra você é você tomar as rédeas aqui agora e tentar criar a mesma coisa que a gente fez. Faz uma seleção, né, um parâmetro de cor base da cor emissiva, e daí você verifica se você quer utilizar a cor emissiva. Se você não utilizar, você passa nada. E se você quiser utilizar, você passa a cor emissiva que você quer. E um desafio extra é você aumentar a intensidade dessa cor emissiva. Como é que você faz para deixar a emissividade, não sei se tem essa palavra, mas como é que você faz para ele brilhar muito mais, se você quiser? Ou brilhar menos? Você tem que ter um valor para controlar isso. Então tenta fazer aí rapidinho, pausa o vídeo, tenta fazer isso e eu vou fazer aqui logo em seguida. Fez? Espero ter conseguido. Se não conseguiu, não tem problema, tá? Porque às vezes acaba ficando meio perdido, acontece. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz aqui é segurar 4 e clicar, né? Então a gente vai ter uma cor, a gente pode converter isso aqui para parâmetro e chamar de Emissive Color mesmo, não tem problema. O valor padrão, eu vou deixar esse valor que tá aqui. E aí eu posso, primeiramente, arrastar isso aqui para cá, só para ver ele funcionando. Então, se eu aplicar e dar um OK, veja que a cor padrão, que é preto, que não é nada, ele não vai incidir em nada, né, na Emissive Color. E agora basta a gente transformar essa passagem em um switch, igual a gente fez ali em cima. Então a gente vem aqui e coloca um switch, static switch, certo? Então a gente passa aqui o RGB para verdadeiro e a gente passa para Emissive Color, certo? Se a gente der um aplicar aqui, ele vai funcionar. E se eu agora colocar aqui um valor, por exemplo, de roxo,
Colocar esse aqui como verdadeiro, ele vai estar emitindo a cor roxo. E vejam que eu não preciso colocar nada no false, porque ele automaticamente não vai colocar nenhuma cor emissiva se ele não tiver aplicado, tá? Agora, como é que a gente faz para aumentar a intensidade disso aqui? Eu dei uma pequena dica um pouco antes, né, que eu falei que você podia multiplicar esse valor. Então, nada mais é do que você só fazer isso. Você só precisa criar um valor aqui segurando 1 no teclado e clicando aqui em cima. E você pode colocar um valor aqui, por exemplo, de 1, que ele multiplica por 1, então não vai modificar nada. Então, vamos colocar aqui multiply. E a gente pode multiplicar o valor de RGB pelo valor do 1. E a gente pode passar aqui no verdadeiro. Se a gente aplicar, ele não vai mudar nada, porque isso aqui primeiro tá falso, então a gente pode colocar como verdadeiro, e ele não vai mudar nada porque tá multiplicando por 1. Mas se a gente colocar agora um valor enorme, vejam que, olha só, fica uma luz muito mais forte, parece agora sim que é uma cor emissiva de fato. Eu vou deixar 1 como padrão, e agora a última coisa que a gente precisa fazer é só transformar tudo isso em parâmetros. Então esse aqui eu vou converter para parâmetro e eu vou chamar de intensidade da emissão. E outra coisa que é interessante, que aqui em cima eu utilizei um valor booleano, certo? Eu usei uma variável, usar textura, para colocar no valor do switch. Uma coisa que vocês também podem fazer é clicar com o botão direito no switch e converter o switch para um... Cadê? Não tem essa opção aqui. Então você tem que utilizar um switch de parâmetro. Mas ele existe, tá? Você tem aqui um static switch parameter. Então eu posso colocar aqui, usar emissive. E se for verdadeiro, a gente põe aqui. E a gente coloca aqui em emissive color. E a gente põe aqui o emissive color. Vejam que nesse caso, desse switch parameter aqui, ele tá dando erro porque ele tá faltando o B input. O B input é o false. No outro switch que a gente estava utilizando, ele não precisava que tivesse um parâmetro false. Aqui ele precisa. Então um jeito muito fácil da gente contornar isso é simplesmente criar um valor 4 aqui, que é completamente preto, ele não tem nada, e passar o valor aqui RGBA pro false. Daí ele simplesmente não vai aplicar, a gente não precisa nem converter isso aqui para parâmetro, que daí ele vai ficar escondidinho, é só para ele não aplicar. Então a gente pode fazer dessa forma também, às vezes é mais fácil do que você criar uma variável booleana, mas vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então você pode escolher qual que você quer usar. As outras opções que a gente tem aqui, como anisotropia, máscara de opacidade, tangente, normal, isso aqui são outras coisas que a gente provavelmente não vai utilizar agora, é mais quando você vai utilizar PBRs, que são os Physically Based Rendering, mas eu acho que a gente tem aqui um material muito bom já para utilizar de base, né? Então, o usar textura eu vou marcar como falso, né, por enquanto, e eu vou trocar a cor base aqui para uma cor branca simples, então isso aqui é o nosso material padrão, ele não tem nada, certo? Então agora a gente pode esquecer o nosso Master Material, criamos ele, deixamos ele aqui bonitinho, a gente pode voltar para o nosso level, e agora sim a gente pode fazer os materiais para Lara Croft. Então a gente pode vir aqui na Lara e a gente pode criar um novo folder e chamar de Materials. E esses aqui vão ser os materiais da Lara Croft. Então a gente pode criar aqui dentro, entrando em material, a gente pode selecionar Material Instance. E, como eu disse para vocês da convenção de nomeação, Material Instance MI. Então você coloca MI underline e eu vou colocar aqui Lara. Se eu abrir esse Material Instance, ó, vejam que ele tá padrão, né? Ele não tem nada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que definir quem que é o parente, quem que é o pai dessa instância, certo? E o pai é o que a gente criou, que é o Master Material Pet Material. Então eu posso aplicar aqui, ó, como que ele ficou. Ele agora tá do jeito padrão que a gente deixou, certo? Eu vou salvar aqui por enquanto e eu vou criar outro material, só que dessa vez eu vou criar de um jeito diferente para mostrar para vocês que tem outras formas de criar um material também. Você pode vir diretamente no seu Master Material, clicar com o botão direito nele e você pode clicar em Create Material Instance. Aí aqui, MI Pistols, que são as pistolas. Mas nesse caso eu vou mover MI Pistols para a pasta Materials dentro de Lara aqui. Então, move here, ele moveu para lá. E agora eu tenho aqui MI Pistols. E agora a gente tem a magia, né? Qual que é a beleza de utilizar o Material Instance. Eu criei 2 Material Instances para 2 coisas diferentes que vão fazer coisas diferentes, mas eu só precisei criar um material. Então, o que eu vou fazer? Aqui, na direita, nos grupos de parâmetros, eu posso expandir tudo isso aqui e eu tenho todas as minhas opções aqui que eu criei. Então, no caso de estar no Material Instance Lara, eu posso vir aqui, eu vou usar a textura sim.
eu vou usar a textura da Lara e eu posso habilitar todas essas opções aqui para eu modificar, ó. A textura dela tá meio brilhando aqui, tô vendo que tá com um brilhozinho? E eu acho que isso não faz muito sentido. Então a gente pode aumentar a rugosidade, talvez, ou diminuir o especular também. Olha só, dá pra dar uma diminuída no especular, aumentar um pouco o roughness, né, a rugosidade. E agora a gente tem aqui um material que não é tão brilhoso, né? E agora, se eu voltar aqui, ele não tá aplicado ainda, porque eu preciso vir aqui e arrastar o Material Instance pro objeto MI Lara. E olha só, deu certo, ele ainda tá com um pouco de brilho demais aqui, eu acho. Eu vou diminuir, vou aumentar mais a rugosidade, na verdade. Eu acho que aí fica algo um pouco mais, fica um pouquinho melhor, olha só. Assim, acho que tá mais legal pra textura base dela, né? E faltam as pistolas. As pistolas vão fazer a mesma coisa, eu vou arrastar aqui MI Pistols pras pistolas. Eu acho que eu apliquei no objeto errado. Ok. Como eu não consegui aplicar diretamente nas pistolas, eu vou abrir aqui o Skeletal Mesh da Lara Croft. E aqui eu vou colocar o MI Pistols aqui. Vejam que aqui ela não tá com o material aplicado. Porque como eu tava arrastando o material diretamente nela, aqui no jogo, né, aqui na minha instância, na viewport, eu tô aplicando isso só pra instância da Lara Croft que eu fiz aqui. Só pra ela, que tá aqui nesse momento. Se eu arrastar outra instância, ela vai pegar o material original. Para você aplicar o material original nela, você precisa ir no Skeletal Mesh e alterar os elementos que estão aqui. Então eu vou vir aqui em Materials e aplicar também o MI Lara aqui no outro objeto. Se eu dar um salvar, vocês vão ver agora que as duas Lara Crofts estão com a textura certa. E agora a gente está na hora de modificar o MI Pistols. Então a pistola geralmente não tem uma cor branca, né? A gente pode alterar a cor base e colocar algo como um cinza desse jeito. A gente pode aumentar o metálico, né, já que é uma pistola. A gente pode deixar um aqui no metálico. Talvez colocar uma rugosidade um pouquinho maior. E o especular eu acho que eu não vou modificar. Então agora sim, a gente tem as pistolas aqui. Claro que é uma cor sólida, né, mas isso reflete sobre o jogo da época, né. Eu não lembro se tinha textura específica da pistola no jogo original. Mas provavelmente não, era mais ou menos isso. Então a gente tem aqui agora a nossa Lara Croft com textura, com a textura certa, né, com a rugosidade certa e o tom que a gente quer. Se a gente precisar, a gente pode modificar qualquer outra coisa aqui. Modificando a textura, eu posso até modificar a cor base da textura, se eu quiser. Inclusive, tem esse botãozinho aqui na lateral que ele geralmente reseta o valor pro valor padrão. E se eu desmarcar essa caixinha, ele também volta pro valor padrão, como se eu não tivesse modificado, ok? Então fechou. Agora eu tenho dois Material Instances para dois objetos e eu fiz um Master Material para fazer acontecer essa magia aí dos Material Instances. Uma coisa interessante que você também pode fazer é vir aqui no Master Material e você pode criar classes, ou melhor, grupos para os seus parâmetros. Então, vamos dizer que isso tudo que eu tenho aqui são partes da minha cor base, certo? Então eu posso vir nessa cor base da textura, ou melhor, na minha cor base padrão. E eu posso vir aqui em grupo, e eu posso criar um grupo aqui, ó. Se eu clico no drop down, veja que não tem nenhum, e eu posso criar só escrevendo aqui. Então, colocar aqui cor base, ou outra nomenclatura que tem para isso é o albedo, certo? Então eu posso colocar aqui albedo, e daí eu só venho aqui nas outras opções e eu coloco, ó, isso aqui é do grupo albedo, isso aqui é do grupo albedo. E usar textura também faz parte do mesmo grupo. Outra coisa que eu posso setar, eu vou mostrar em outro parâmetro. Vamos lá. Aqui em Metallic, por exemplo, os valores de Metallic, especular, rugosidade, todos eles vão de 0 a 1. Só que teve um momento ali que eu fui modificar ele, eu acabei colocando em 17 sem querer. Seria legal se tivesse um limite. E você pode fazer isso. Selecionando os três aqui ao mesmo tempo, para ficar mais rápido, né, de modificar, a gente pode vir aqui, a gente tem o slider mínimo e slider máximo, que é o que o próprio nome sugere. Então, se eu colocar o valor de 1, agora eu vou poder colocar todos esses valores entre 0 e 1, porque 1 é o meu valor máximo. E claro, cada um desses aqui faz parte de um grupo diferente, então eu não vou modificar, mas você poderia colocar, tipo, esse aqui é do grupo Metallic, esse aqui é do especular e esse aqui é do rugosidade. Vai que você quer fazer algo específico, você também pode aplicar máscaras e texturas para cada um deles, se você quiser. E aqui, claro, a última parte, eu posso colocar todos esses aqui num grupo só. Eu vou selecionar então o Emissive Color, a intensidade de emissão e o usar Emissive tudo ao mesmo tempo. E eu vou vir aqui em grupo e colocar emissão. E a intensidade eu vou colocar o valor máximo de, não sei, 100 mil é o valor máximo. Então agora eu posso aplicar, dar um OK. E se eu vier aqui no material, cadê? É mais fácil vir no material selecionando a Lara e clicando aqui nesse botãozinho. E aqui em MI Lara eu vou ter tudo separadinho do jeito que eu
organizei, né? Então eu tenho o albedo, eu tenho aqui os 3 parâmetros, eu tenho a emissão e os outros parâmetros que eu não coloquei no grupo, eles estão aqui e olha só. Se eu arrasto para a direita e para a esquerda, ele só vai de 0 até 1. Agora, por último, uma coisa que é muito bacana também de mostrar são as PBRs. Physically Based Rendering. São materiais que você utiliza diferentes texturas e parâmetros para você simular alguma coisa 3D com os objetos 2D. Então, por exemplo, geralmente você pode ver em alguns jogos uma parede ou um chão que ele parece 3D, ele tem sombra no chão, então tem sombra nas pedras, parece que tem relevo nas paredes, mas na verdade todas aquelas paredes e todo aquele chão, ele é 100% plano, certo? Talvez não 100%, mas ele é muito plano e a PBR é o que faz isso acontecer. Então você tem controle de mapas de altura, de oclusão de ambiente e algumas outras configurações que você pode mexer e depende de cada textura. Então vou mostrar para vocês aqui um jeito bem rapidinho de pegar uma textura ultra realista e aplicar ela aqui nesse chão, que vai ficar extremamente de alto nível, mesmo que eu tenha que fazer nenhum pingo de modelagem 3D, ele vai fazer algo muito legal aqui. Então vamos lá. Geralmente, para esse tipo de material, você vai querer pegar algo de extrema qualidade, que é difícil de você fazer na mão. Justamente porque esse tipo de material, você tem... Quando esses hiperrealistas, você tem que fazer vários scans e tem que ter captura de alta fidelidade. É um pequeno trabalho para fazer, então eu vou pegar alguns prontos da Quixel Mega Scans, tá? Você não precisa fazer isso, tá? Às vezes o seu jogo nem tem essa premissa de fazer algo hiperrealista, então você não precisa nem seguir isso aqui, mas é bacana você saber como que faz, porque até mesmo jogos que são 2D, ou estilizados, cartunescos, ou mesmo em tool shading, eles também utilizam, às vezes, materiais em PBR. Só que isso é mais visível em materiais que são bem realistas. Por isso que eu vou estar dando esse exemplo aqui para vocês. Certo? Então eu pesquisei aqui por Quixel e eu estou filtrando por publicadoras. A gente tem aqui a Quixel Mega Scans, que é uma empresa parceira da Epic Games, que faz modelos de extrema alta qualidade, tá? Alguns são pagos, mas se o Fab funcionar direito, ele vai mostrar os gratuitos e os que eu consegui resgatar. Então eu vou ordenar aqui, na verdade eu vou filtrar por materiais e texturas, os gratuitos, e a gente pode pegar qualquer um aqui. No meu caso, eu vou pegar um que seja bem visível, talvez... Dá pra ser esse Flagstone Wall aqui. Olha só, ele é feito pra parede, mas eu vou usar pra chão. Agora, uma coisa que geralmente acontece com as texturas da Quixel é porque no Fab eles deram uma zoada no sistema deles, então nem sempre ele adiciona as texturas corretas, tá? Tem textura faltando quando eu vou fazer isso. Então, primeiramente, eu vou selecionar aqui a alta qualidade e eu vou adicionar o projeto. E vamos ver o que ele adiciona. Se ele der algum problema, eu mostro como resolver isso. Certo? Ele importou aqui, ó, ele criou automaticamente uma pasta chamada Fab, Megascans, Superfícies, Flagstone Wall, qualidade alta. Então, vamos acessar essa pasta aqui, eu vou voltar para cá, e aqui a gente tem o material que ele cria automaticamente. Antigamente, quando não utilizava o Fab, ele criava esse material perfeito do jeito que era para ser. Hoje em dia, ele às vezes buga, então talvez eu adicione ele aqui e ele fique meio zoado. Vejam que ele tá só 2D, ele não tem... E aqui a gente tem as diferentes texturas, então a gente tem a textura base, certo? Então esse aqui é o B, de textura base. A gente tem a textura H, que é de height, certo? Altura em inglês. E a gente tem a textura N, de normais. E por fim, a gente tem a textura ORM. Essa textura ORM é um x-tudo de textura, certo? No caso, ela tem 3 texturas dentro dela, em cada canal de cor. Então, se você... deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. A textura R, né, do RGB, no canal vermelho, ela é a textura do valor O, que é de Occlusion, que são as texturas de Ambient Occlusion que a gente viu lá nos materiais. A parte do canal verde é a textura de rugosidade, que é de onde vem o R de ORM. E a textura no canal azul é a textura de metálico, né? Então é M de metallic. Eu vou salvar tudo, né, para ele salvar que eu importei esses arquivos. E agora, o que eu vou fazer? A gente vai consertar esse material. Então eu vou entrar aqui em materiais, eu vou entrar nessa Material Instance que ele tem aqui. Nesse caso, eu acho que ele tá certo porque ele importou a textura H. Geralmente o que falta é a textura H. Para você resolver, caso ele não venha com essa textura, você tem que vir aqui no Fab. Aí você clica no botão Share da sua textura e copia isso aqui. Você entra lá no seu navegador e abre essa página e você vem no botão de download. Aqui ele vai ter as qualidades, né? Então você tem 8K, 4K, 2K e 1K.
e você vai baixar a texture set de qual que você quer. Eu vou baixar aqui de um K que é pequenininho, só pra mostrar pra vocês o que vem dentro. Olha só, ele veio com quase as mesmas texturas, né? Então a gente tem o de Ambient Occlusion, só que agora ele tá separado. A gente tem a Base Color, ele tem o Bump, que é uma textura extra que a gente não vai chegar a utilizar. O Displacement, que é a textura de altura, que é aquele H. Então você tem mais opções de textura aqui. Teoricamente, você teria, assim, uma textura mais detalhada, né? Então, se você quiser, você pode criar um Master Material que aceita todas essas texturas e colocar ali no seu material específico, né? No nosso caso, se eu não tivesse trago a textura H, que é a de Displacement, a textura de altura, eu pegaria essa Displacement e importaria manualmente aqui. E o que você tem que fazer depois? Basta você aplicar ela aqui em Height Texture, que é a de Displacement, certo? Aqui no caso ele já tá, né, que é o H. Você também teria que ter outras opções aqui que não estão aparecendo. Cadê? Aqui, você tem a opção de Displacement, Scaling e de Enable Tessellation. Essas duas opções são as opções que fazem magia nessas texturas ultra realistas. Então, se eu vim aqui habilitar a Tessellation, se eu habilitar a tesselação, ó, ele não mudou basicamente nada, né? Ele não mudou nada ali. Mas eu também posso habilitar o Displacement Scaling e eu posso modificar isso aqui. No nosso preview, não vai acontecer nada. Mas se eu vier aqui no Level, a gente pode modificar o nosso chão para que ele habilite a tesselação também. Então, aqui no na nossa Static Mesh, a gente vem aqui e procura pela Static Mesh, certo? E dá 2 cliques nela. Aqui a gente vai ter algumas configurações, a gente pode mexer aqui em colisão e outras coisas. E o que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou procurar aqui em cima por Nanite e a gente pode colocar Nanite Support, ele já tem. Por que ele não tá aplicando então a tesselação? Ah, não, ele tá aplicando, só tá muito baixa. É por isso que você habilita o Displacement Scale naquele caso. Se ele não estivesse funcionando, né, tivesse completamente reto, você poderia abrir aqui, selecionar, procurar por Nanite na Static Mesh e procurar aqui Enable Nanite Support. E por fim, clicar em Apply Changes. Então, feito isso, já é para ele funcionar esse mapa de altura que ele faz, né? Só que ele não tá dando pra ver muito bem porque o Displacement Scaling ele tá muito baixo. Então eu venho aqui, eu vou colocar 16, que é bem mais alto. Vamos salvar e voltar pra cá, ó. Vejam como agora sim dá pra perceber que isso aqui tá bem 3D de verdade, né? Olha só como é que ele faz esse efeito de 3D aqui, que é bem bacana. Ah, mas Edu, ele adiciona triângulos, vai dar problema de desempenho, problema da performance. Calma, porque ele não é tão pesado assim, justamente porque ele utiliza a tecnologia do Nanite, que está sendo aplicada em tudo que você está vendo agora nesse momento. E ele é uma tecnologia extremamente avançada que eu não vou explicar a fundo aqui, só que a tecnologia de Nanite ela é bem otimizada e ela é feita justamente para isso. E agora, se eu der um play aqui, a gente vai conseguir ver ao vivo e em cores o nosso chão 3D bonitinho, extremamente detalhado, e a nossa Lara Croft gigante, texturizada, com o Master Material que nós criamos, certo? Mas enfim, galera, basicamente é isso aí, tá? E eu não quero entrar muito a fundo de como fazer um PBR totalmente do zero, tá? Geralmente é melhor usar o material que já vem pronto na Unreal, porque senão você acaba gastando muito tempo criando o material. Mas, no fundo, é só fazer isso que eu mostrei pra vocês no Master Material, só que com as outras texturas. Então você vai transformando as coisas em parâmetros, se você precisa multiplicar. Se você quer mudar a intensidade, você coloca um valor que é multiplicável. Ou se você quer colocar uma tonalidade de cor, você multiplica por uma textura, né? Você multiplica a textura por uma cor base. Se você quer alternar entre usar ou não uma coisa, você pode colocar um switch. E se você quer mexer num valor específico, você pode colocar só um valor individual e modificar ele, certo? Então, você consegue ter o mesmo resultado partindo desses nodes que eu tô mostrando pra vocês agora. Só uma coisa que eu preciso avisar pra vocês é que pra vocês colocarem a textura de displacement, né, do mapa de altura, ele fica cinza aqui, tá? Quando você vai tentar colocar. Para você habilitar ele, você precisa vir aqui em detalhes e habilitar a opção de Tessellation. Quando você habilita isso, ele deixa você colocar o Displacement aqui e aí vai funcionar certinho. Lembrando que isso aqui do Displacement, do Tessellation, só funciona em materiais que tem o Nanite habilitado, que eu mostrei para vocês como ligar aqui. Então, feito isso, aprendemos hoje como criar um Master Material, como criar instâncias de materiais a partir dele, consertar as texturas, arrumar a iluminação de cada um e também como importar objetos 3D para Unreal Engine. E não se esqueçam de sempre colocar uma nomenclatura para os seus objetos, tá? Se você vai fazer um Master Material, coloca MM de Master Material. Você vai fazer uma Material Instance, MI de Material Instance. Conforme o nome do tipo do que você está criando, você só abrevia ele e fechou. Então, galera,
É isso aí, muito obrigado pela atenção de todos, eu vou ficando por aqui. Deixa um like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal do Pet pra acompanhar mais novidades agora e depois que nós teremos aqui no canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou, até mais.